Boa noite, meus irmãos. Neste momento, eu convido a cada um que feche seus olhos e mantenha-os fechados. E imagine comigo. Imagine que você é cego, que você não consegue contemplar o espetáculo das cores que o sol faz a cada amanhecer e a cada anoitecer. Não consegue ver os diferentes formatos de tudo que te cerca. Você também não consegue ver o alimento que você come, e muito menos contemplar o rosto daquele que você ama. Agora abra novamente seus olhos e perceba, não é muito bom enxergar? Hoje em dia vivemos em um mundo em que há diversos programas de interação para o cérebro. Existem filas preferenciais, existem vagas que as empresas necessitam cumprir com elas para que tenham cegos trabalhando ali dentro. Existem até sistemas criados para facilitar para que o cego possa mexer no computador, mexer no celular e até mesmo atravessar a rua, sem nenhum tipo de dificuldade. E em base de todas essas facilidades que os cegos têm hoje em dia, muitos não hesitam em concordar com o que Tommy Edison, um cego de nascença, que diz: ser cego tem muitas vantagens. Mas se ser cego fosse tão bom assim, por que a medicina corre durante décadas procurando uma cura para aqueles que não podem enxergar? Ou até mesmo pessoas pagando milhões, fortunas em dinheiro para poder ver pela primeira vez? A realidade é que fomos criados perfeitos por Deus. Fomos criados para poder ver, ouvir, sentir, falar e tocar também. E fomos criados para contemplar as belezas criadas por Deus. E Deus não deseja que deixemos de gozar de nenhum desses prazeres. Por isso, enxergar é uma dádiva, é uma bênção. Na época em que Cristo viveu neste mundo, a cegueira era algo comum também. E encontramos nos evangelhos vários episódios em que Cristo operou o milagre da cura, dando a visão àqueles que não tinham. Neste momento, nesta noite, vamos examinar um pouquinho mais sobre a história de um cego chamado Bartimeu. Convido os irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Eu vou começar a ler e conto com a ajuda dos irmãos para prosseguir com a leitura. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, o cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ele, não obstante descer sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Perguntou Jesus: que queres que te faça? Respondeu o cego: mestre, eu torno a ver. Os evangelistas Lucas e Mateus, eles também citam esse mesmo episódio. Vamos enriquecer um pouquinho a história. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 30, ele diz o seguinte: e eis que dois cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. No Evangelho de Marcos, a gente encontra aqui ele focando apenas no cego. Mas esse mesmo episódio que estava aqui no Evangelho de Mateus, ele cita que era
os dias ele ia de costume à beira do caminho para pedir esmola. E muitas pessoas passavam por ele diariamente e eles já tinham ouvido histórias de Jesus. Eles já tinham ouvido relatos dos milagres que Jesus fizera. E ele não duvidou disso. Ele não podia ver os milagres, mas ele ouviu as histórias e ele creu. E eis a primeira grande lição: creu. Bartimeu tinha todas as razões para não acreditar que Cristo podia curá-lo, pois ele não tinha visto o milagre pelo fato de ser cego. Ele também não tinha acesso às Escrituras para estudar o fato de que havia um Messias prometido que viria ao mundo para mudar todas as coisas. E mesmo com tudo isso, ele podia duvidar também das razões do amor de Deus por ele, devido às más circunstâncias que o rodeavam. Mas mesmo assim, ele superou tudo isso e creu em Jesus. E assim devemos ser a cada dia. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, ele nos diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, devemos crer. A segunda grande lição que a gente encontra nesse episódio de Bartimeu é de superar os obstáculos. No versículo 48, a gente leu que muitos o repreendiam para que ele calasse. E a realidade é que as pessoas não gostam de serem interrompidas. Elas se sentem aborrecidas com a interrupção dos outros. Vamos imaginar uma situação: se eu estou conversando com o Jonathan, e a cada momento que a gente começa a conversar, chega alguém que interrompe o que a gente está falando. E a gente volta a conversar e de novo uma pessoa vem e interrompe. A gente ficaria incomodado com essa situação. E era isso que estava acontecendo naquele episódio. Jesus estava falando e o cego estava interrompendo Jesus. Ele ficava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falavam: olha, fica quieto, a gente não quer saber de você. Porque Jesus era o foco da atenção naquela cena. E o cego não tinha importância. As dificuldades que o cego passava, os problemas que ele estava enfrentando, não tinha importância para as pessoas. Mas Bartimeu superou as críticas e não se importou. Continuou clamando por Cristo. E muitas vezes, sabendo que ele não tinha importância, ele poderia parar de chamar por Jesus. E não foi isso que ele fez. Ele continuou clamando, até que, com a esperança de que se Jesus ouvisse ele seria curado. E essa realidade de Bartimeu também pode ser uma realidade em nossas vidas. Muitas vezes a gente passa por problemas, por dificuldades, e as pessoas ao nosso redor não se importam com os problemas que a gente enfrenta, não se importam com as dificuldades que estamos passando. E a multidão diz bem assim: quieta, cala-te, não estamos interessados com as suas dificuldades. E as pessoas com o coração endurecido pelo pecado buscam apenas os próprios interesses e não atentam para as dificuldades do próximo. Mas nesse meio a tantas barreiras, surge a grande esperança que é Cristo. Ele está sempre pronto a nos ouvir se buscarmos a Ele. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 19, ele nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Isso nos leva à terceira grande lição, que é buscar a Jesus. Nos versículos 49 e 50, do mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 10, diz assim: e Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Esses dois versículos, eles descrevem uma inteira de confiança que o cego teve em Jesus naquele momento. Ele não teve um salto só com as pernas. A alma dele saltou também. E no relato, não diz que Bartimeu levantou-se tranquilamente, cuidadosamente tirou sua capa, dobrou, pediu para alguém que vigiasse ela enquanto ele ia ter com Jesus. Ali diz que imediatamente ele levantou e deixou
podemos encontrar a cura para essa cegueira. Jesus está pronto para nos dar a visão. Ele quer nos dar uma vida longe das trevas, uma vida com cores, com formas, e que possamos